Glória a Deus. Eu sei que o Senhor está aí tocando a tua vida e que bênção é nós estarmos envolvidos nessa presença do Senhor. E hoje é uma alegria a gente poder estar entrando nessa atmosfera divina, na nossa segunda mensagem da nossa série Radicalis. Então onde você estiver aí, se você puder, fica de pé, se põe numa posição para estar conectando com o Senhor. A presença de Deus já está aí, assim como já está aqui. Mas eu quero começar com uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua presença. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos guia em toda a verdade. Nós dependemos de ti mais uma vez. Nós dependemos, Pai, da tua ajuda e do teu auxílio para termos encontros contigo e termos revelações que vão realmente nos libertar. Então eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha estar nos envolvendo na tua presença e que o Senhor venha estar também, Senhor Deus, falando de uma maneira impactante aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom você que está conectado com a gente para a nossa segunda mensagem da nossa série Radicalis. A gente começou semana passada falando sobre o amor radical. E você sabe que radicalis é a palavra em latim para radical. E nós tiramos também de radicalis a derivação radix, de onde nós tiramos raiz. Então ser radical nada mais é do que você estar enraizado no original. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. E quando você começa a ser um crente, um discípulo, uma discípula, um filho ou uma filha de Deus que é radical, eu quero que você deixe de lado todos os estereótipos, talvez daquele pregador pentecostal que é um crente radical, e entenda que de fato o que nós estamos falando é você estar embasado com raízes robustas que vão lá para a profundidade, provendo para você e para mim nutrição, para então a gente dar frutos, provendo para mim e para você uma estabilidade, para que nós venhamos então permanecer nas tempestades que a vida nos oferece. Então eu quero mais uma vez, como fiz já semana passada, ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 7. Se você puder, abre aí comigo nesse texto de Colossenses 2, 7. Eu estou lendo aqui da Nova Tradução da linguagem de hoje, que diz assim: estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Ele diz aqui: estejam enraizados nele, construindo a sua vida sobre ele e se fortalecendo, como você já foi ensinado. E daí ele traz uma frase muito importante: e deem sempre graças a Deus. Fala comigo aí, gratidão. É isso aí, nós hoje vamos falar sobre uma gratidão radical. Uma gratidão radical. Semana passada nós falamos sobre o amor radical e hoje nós vamos falar sobre gratidão radical. Quando eu penso sobre gratidão, eu chego na conclusão de que para nós sermos pessoas gratas, para nós de fato vivermos gratidão como estilo de vida, é importante nós termos 3 pré-requisitos da gratidão. A primeira coisa que você precisa ter para de fato ser uma pessoa grata ou andar em gratidão, você precisa de uma consciência. Você precisa de uma consciência, porque no final de tudo é importante, não diria nem importante, eu diria é primordial você saber pelo qual você é grato. Às vezes, como evangélicos, como cristãos, nós temos tantos clichês e a gente fala obrigado a Deus, e a gente é rápido para falar toda glória a Deus, e nós honramos e louvado seja Deus, e tantos outros clichês. Às vezes a gente está falando certas coisas, tipo, glória, sem nem saber de fato o que é que a gente está querendo dizer quando nós falamos essas coisas. E eu creio que quando a gente fala graças a Deus, é importante eu e você termos a consciência, saber de fato pelo que é que você é grato, saber
com convicção. Por que eu estou dizendo graças a Deus ou muito obrigado a Deus? Você precisa estar consciente e não só consciente, intencionalmente, sabe, contando as tuas bênçãos. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, eu tenho, né, uma prima que ela falava assim, de vez em quando ela cuidava da gente. Eu e Zoe, muito pequenos, minha mãe saía muito para ministrar e estava viajando, pregando, e às vezes essa minha prima mais velha falava assim para mim, cuidando da gente em casa: se você não consegue pegar no sono, você tem que contar as ovelhinhas. Então eu ficava lá deitado na cama, contando as ovelhinhas, pulando a cerca, 1 ovelhinha, 2 ovelhinhas, 3 ovelhinhas. E daí mais tarde, quando eu cresci, estava com uns 10, 11 anos de idade, fui batizado no Espírito Santo, como bem é típico da minha mãe, ela falava assim para mim: se você não consegue pegar no sono, você tem que orar em línguas. Então eu ficava deitado lá na cama, eu orava em línguas até eu pegar no sono. Só que eu quero dizer para você, se você não consegue pegar no sono, contando ovelhinhas, orando em línguas, tente contando as suas bênçãos. Começa a contar as bênçãos e trazer as benesses de Deus na tua vida para a consciência. Focar naquilo que nós estamos vendo o agir de Deus em nossas vidas. Sabe, você criar uma cultura de gratidão é você começar a focar conscientemente naquilo que Deus está fazendo e não simplesmente se entregar inconscientemente a uma tristeza ou uma dúvida, porque você percebe que tem coisas que estão faltando. Então a primeira coisa é a consciência. O segundo pré-requisito para você ter gratidão na tua vida é você ter profundidade. É isso mesmo, profundidade, o oposto de superficialidade. Porque se você for escrever uma lista daquilo que você é grato, provavelmente, ou do que, se nós fôssemos escrever essa lista, provavelmente nós faríamos uma lista primária de coisas que são externas, que são coisas materiais e que não deixam de ser coisas boas. Por exemplo, um teto sobre a minha cabeça, uma comida na minha mesa, roupa sobre o meu corpo. Isso é tudo muito bom, muito importante. Talvez você tenha aí um emprego, talvez você tenha aí oportunidade de estudo, talvez você tenha um amigo ao teu lado, talvez você tenha um pai ou uma mãe ou os dois. Glória a Deus por isso. Agora, quando você intencionalmente começa a contar suas bênçãos de uma maneira mais profunda, uma gratidão consistente, vai começar a envolver algo que é além e transcende o mundo material. E eu creio que quando você começa a ir para aquele lugar, você começa a ver que a tua gratidão sai de um lugar mais profundo. Não que as coisas materiais não sejam bênçãos de Deus, mas o Senhor quer te levar para um lugar mais fundo. Então a primeira coisa que eu falei é consciência, a segunda, profundidade, terceira coisa é atitude. Uma gratidão radical, de fato, envolve uma atitude. É um estado de ser, é uma atitude do coração que sai do teu relacionamento com Jesus. Então envolve prática. O que significa isso? Envolve pensamento, envolve palavras, envolve ação. E eu queria que você abrisse comigo aí em Salmos 107. Abre aí comigo, Salmo 107, e eu vou ler aqui do primeiro versículo que diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. É um versículo tão simples, mas tão poderoso. Deixa eu ler de novo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Sabe, eu sou lembrado de uma frase de um pai da igreja chamado São Ambrósio de Milão. Ele é um pai da igreja do 4º século e ele falava uma frase bem curta e forte que era o seguinte: ele dizia: não há missão mais urgente do que retribuir gratidão. Olha o que ele disse: não há missão mais urgente do que retribuir gratidão. Agora, para você possa até soar uma coisa muito óbvia. Pô, Ambrósio de Milão, é óbvio que é importante e urgente nós retribuirmos gratidão. E ao passo que é tão óbvio, não foi tão óbvio para 9 leprosos que foram curados de sua lepra, uma doença terminal. Abra aí comigo para Lucas 17, versículo 11. Lucas
17:11. Versículo 11, Jesus está a caminho de Jerusalém, ele passa pela divisa entre Samaria e Galileia, e diz aqui, ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, afinal de contas, são leprosos, então eles não podem ficar perto da sociedade, e eles não apenas tinham uma doença física, a lepra, ao contrário das outras doenças, ela trazia também uma doença social. Eles ficavam marginalizados, literalmente, às margens da sociedade. Então, como já era de praxe, de costume e de acordo com a lei, eles não chegam perto da população, e eles gritam para Jesus. E eles falam assim: mestre, tem piedade de nós. Versículo 14, Jesus ao vê-los disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este homem era samaritano. Jesus perguntou então: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu acho interessante que Jesus, ele menciona, ele ressalta aqui o fato desse homem ser samaritano. É interessante porque quando esses caras foram curados, Jesus nunca em nenhum momento diz: ei, sejam curados e agora vão lá para o sacerdote. Por que eles tinham que ir para o sacerdote? Levítico capítulo 13, você não precisa nem ir lá agora, depois se você quiser você pode ler, mas traz a lei de como os leprosos precisavam ser cuidados. E muitos que falavam que eram leprosos, na verdade, nem eram leprosos. Muitos eram, mas tinham outros que tinham apenas uma doença de pele. E por conta dessa doença de pele, talvez sem ter muito entendimento, eles sabiam que de vez em quando, eles, mesmo sendo pessoas diagnosticadas com lepra, às vezes elas começavam a melhorar. Então o sacerdote era como um médico que dava o diagnóstico final, o aval final, a alta, dizendo: você não precisa ficar mais socialmente isolado, você sarou da tua lepra ou da tua doença de pele. E no versículo 15, quando esse é curado, ele volta. Agora olha só que interessante, a primeira lição que eu tiro desse estilo de vida de gratidão, uma gratidão radical, é que gratidão é mais raro que fé. Deixa eu repetir, gratidão é mais raro que fé. 10 homens carregavam, além da lepra, uma fé radical. Além da lepra, eles não precisavam de muito convencimento, eles estavam prontos para darem um passo de fé e deram um passo de fé. Mesmo sem Jesus pronunciá-los curados, eles já foram em fé e ao irem, eles estavam sendo purificados. 10 homens de fé, apenas um com fé e gratidão. E esse homem volta louvando a Deus. Essa palavra louvar a Deus, no grego original, o louvor, é o que nós traduzimos como doxa. E doxa nada mais é do que dar glória, do que honrar. E no versículo 16 ele prostra aos pés de Jesus e ele lhe agradece. Interessante que essa palavra aí do agradece é o eucaristeu, de onde nós tiramos a eucaristia. Esse cara tá se entregando com gratidão, e Jesus começa a ter esse diálogo, e pula aí comigo para o versículo 19, quando ele começa a entender que esse homem, além de ter sido curado fisicamente, esse homem tem gratidão no coração. Jesus então lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Só que interessante que essa fé que salva é o sozo, no grego original. O que Jesus está dizendo é: você conseguiu ir além de simplesmente uma cura física. A tua gratidão te levou a ter uma restauração plena, corpo, alma e espírito.
eu começo a pensar, sabe, tantas vezes na nossa caminhada com Deus, a gente é rápido e apaixonado para gritar: Jesus, olha aqui a minha doença física, a minha necessidade material, a minha necessidade terrena. Lembra que esses caras estavam gritando lá de longe, cheio de paixão, cheio de desespero, cheio de emoção. E na mesma proporção, esse homem que carregava um estilo de vida de gratidão radical, volta gritando: Jesus, muito obrigado, eu vim aqui te dar glórias. Sabe, eu fico pensando, se o meu coração, se o nosso coração carrega a emoção que grita o tanto quanto para uma necessidade física terrena, para algo que é espiritual, e Jesus responde: a tua fé te salvou. Não só ele teve a sua necessidade física sanada, como ele exerce gratidão radical, e a gratidão radical se torna então a ponte para levá-lo para uma bênção espiritual. É por isso que é importante, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, um versículo muito conhecido sobre gratidão, mas que eu vou destrinchar um pouquinho, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Primeira coisa que a gente vê aqui nesse versículo é que a vontade de Deus para nós é que você e eu, nós demonstremos gratidão. Ele diz aqui: dai graças. Sabe, o dai graças, que nem eu já mencionei, é o eucaristeu. É de onde nós tiramos eucaristia, que para nós evangélicos é a Santa Ceia. Sabe, é o expressar da obrigação de gratidão. É o expressar do apreço pelas bênçãos. É por isso que no português, na língua portuguesa, nós falamos muito obrigado. O que quer dizer isso? Você está expressando a sua obrigação de gratidão. Muito obrigado. Eu estou muito obrigado a expressar minha gratidão por esse ato de benevolência para a minha vida. E para nós evangélicos é justamente o que acontece na Santa Ceia, ou que os católicos chamam de Eucaristia. Sabe, é o sacramento dos sacramentos, onde nós somos lembrados. Lembra, Jesus fala: fazer isso em memória de mim. Então, quando eu estou tomando a Santa Ceia, o vinho, que é o sangue de Jesus derramado, é o perdão pelos meus pecados. Quando eu estou partindo o pão, é o véu rasgado, é o corpo dele que é partido por mim. O que eu estou querendo, o que está acontecendo nesse momento de Eucaristia, de Santa Ceia? Eu estou justamente refém dessa revelação. Eu sou obrigado a expressar gratidão por esse acesso e por esse perdão que eu tenho contigo através do sacrifício da cruz. É o que acontece nesse momento. Então Paulo, ele está dizendo aqui assim: a vontade de Deus é que você demonstre gratidão. E ele diz aqui no texto do versículo 18: em todas as circunstâncias. Sabe, a vontade de Deus é que você seja grato em todas as circunstâncias. Agora, perceba, não por todas as circunstâncias. A vontade de Deus é que você seja grato em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Qualquer um pode ser grato a Deus nas boas circunstâncias. Não leva muito. Mas ser grato em todas as circunstâncias requer gratidão radical. Este texto aqui, ele é justamente esse desafio de atitude. 1 Tessalonicenses 5,18. Eu tenho um caminho longo a percorrer para viver isso de fato. Mas se fosse impossível, concorda comigo que o Pai não nos desafiaria a isso. Ele não nos chamaria a isso. Então, o que de fato Ele está nos chamando? Para o que, então, Ele nos convida? O que é esse dar graças em toda circunstância? Eu vou chamar isso de uma gratidão radical. E para eu destrinchar um pouco melhor, a gente vai entrar na palavra para descobrir essas 3 características de uma gratidão radical.
Você está pronto? Então, se estiver anotando, anota aí o primeiro ponto, que é a primeira característica de uma gratidão radical. A primeira característica é que a gratidão radical, ela honra a Deus. A gratidão radical honra a Deus. Eu quero ler aqui de Salmos 96, versículo 7. Salmos 96, 7 diz: ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso, deem ao Senhor a glória que seu nome merece, tragam ofertas e entrem em seus pátios ou em seus átrios. Você lembra do tabernáculo como os átrios eram as partes externas, ou melhor, a parte mais que vem por fora, e você entra lá com louvor, você entra lá com gratidão, para depois se preparar para entrar no lugar santo e eventualmente no Santo dos Santos. Então o que ele está dizendo é: olha, reconheçam o Senhor é forte e glorioso. Sabe por quê? Quando a gente fala que a gratidão radical honra a Deus, é importante você entender o que significa honrar. E honrar alguém nada mais é do que você reconhecer. Reconhecer esse alguém pelos seus feitos. Eu estava começando há uns dias atrás a preparar essa mensagem aqui, estudando, orando, e o Espírito Santo começou a trazer convicção no meu coração. Eu sei que talvez não seja a linguagem que você usa, que você deve usar no teu dia a dia, mas eu senti que eu tinha que começar a honrar a Júnia. Então eu ia para ela e falava assim: baby, eu te honro. Ela ficava me olhando: o que você está falando? Não, eu estou falando sério. Eu te honro. Ela falava assim: você honra por quê? Eu te honro porque você é uma excelente esposa e uma excelente mãe. Daí ela falou: você está fazendo o quê? Um experimento? Eu falei: não, eu estou tentando pôr em prática algo que eu estou aprendendo na palavra aqui de Salmos 96, versículo 7. Porque honrar alguém é você reconhecer. E aqui o salmista está falando assim: ó, nações do mundo, não importa qual cultura você faz parte, qual a tua etnia, qual a tua idade, qual a tua nacionalidade, reconheça o Senhor, honre a Ele, reconheça os seus feitos, reconheça o que Ele vem fazendo. Então quando você reconhece alguém, você está honrando essa pessoa, você está expressando gratidão e apreço por esse alguém, sabe? Honrar, ou melhor, honrar alguém é quando eu consigo enxergar aquilo que, por exemplo, essa equipe incrível da Big Wave está fazendo nesse exato momento. Eu só estou conversando com você agora porque eu reconheço o que o Denis, que o Kashima, o Paulinho e toda a equipe deles estão fazendo. Então eu honro vocês, seja onde vocês estão. Não estou te enxergando porque a luz está forte aqui nos meus olhos, só que vocês estão aí no escuro. Mas eu honro aquilo que vocês fazem para que toda semana a mensagem chegue nas casas e nos lares e nas pessoas que estão conectadas com a gente. Então quando você reconhece Deus, você reconhece em alguns aspectos. Você reconhece talvez a presença dEle. Isso é muito importante. Você reconhecer a presença de Deus. A outra coisa que você tem que pensar: será que eu estou reconhecendo? É a voz de Deus. Será que eu consigo reconhecer a presença? Depois, será que eu tenho uma maturidade espiritual para reconhecer a voz dEle? Eu diria que depois, e é mais fácil, você reconhecer os grandes feitos dEle na tua vida. E sabe, essa gratidão radical profunda, Deus quer nos levar para não apenas reconhecer as suas obras, aquilo que são os grandes feitos de suas mãos, mas o que Deus sempre estava querendo fazer com Israel era levá-los para um lugar mais profundo, onde eles viessem a reconhecer não apenas o que Ele faz, mas quem Ele é. Quem Ele é. E por isso que eu acho que quando Ele se apresenta a Moisés, e Moisés fala: mas como é que eu vou falar para o povo que o Senhor me enviou? Qual que é o teu nome? Como que eu te chamo para ir falar para o povo? E Deus fala: só fala eu sou. Fala que eu sou te enviou. E uma outra maneira de você falar eu sou é Jeová. Jeová. E olha só que interessante, essa radical gratidão, ela é profunda não apenas quando você honra pelos feitos, mas por quem Ele é. E não é à toa, deixa eu mencionar aqui para você, que Ele é o Jeová
Elohim. O que significa isso? O Criador eterno. Então, quando você se depara com a criação ou com algo que Ele criou, você não fala, olha, eu te louvo porque o Senhor criou. Não, eu te louvo porque o Senhor é Jeová Elohim. Eu te louvo porque o Senhor é Jeová Adonai. O que significa isso? O Senhor soberano. Quando você se encontra num lugar onde a soberania de Deus te envolve, você não fala, Deus, eu te louvo porque o Senhor exerceu algo que é soberano de tudo que eu vi aqui. Não, Jeová Adonai, Jeová Jireh. Não porque o Senhor proveu, mas porque o Senhor proverá. É o teu nome, Jeová Jireh, Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira, o Senhor me defendeu, o Senhor é Jeová Nissi, Jeová Rafá, o Senhor me curou, o Senhor é minha cura, Jeová Shalom, eu estava aflito e o Senhor me trouxe paz. Eu te louvo porque o Senhor é Jeová Paz, Jeová Shalom, o Senhor é Jeová Tzidkenu, que significa a minha justiça. Eu não te louvo porque o Senhor fez justiça para mim, eu te louvo porque o Senhor é a minha justiça. E qualquer momento que você comece a enxergar os grandes feitos dele, comece também a focar em quem ele é. E talvez seja uma coisa nova para você, e você fala, Theo, mas como é que eu começo? Como que eu começo nessa jornada? Uma das maneiras práticas de você começar é com salmos. Abra aí tua Bíblia nos livros dos salmos e comece então a ler os salmos e fazer dos salmos a sua oração, a sua canção, a sua gratidão expressa em forma de poesia, e você vai ver que aqueles hinos e canções honram a Deus, e você vai ver que essa gratidão radical te leva a ter um estilo de vida de honrar a Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica da gratidão radical é que a gratidão radical, ela abençoa aos outros. Anota aí, a gratidão radical abençoa aos outros. Você tem dois conceitos aqui. Você tem apreciação e depreciação. Se você já teve a oportunidade e a bênção de comprar um carro zero quilômetros, lá da concessionária, você vai lá, você faz os pagamentos, você assina os documentos, e daí o cara fala assim, olha, vou puxar aqui o carro aqui para tua frente aqui, parabéns, te dá o documento, te dá a chave, parabéns. Você entra naquele carro, e quem aqui gosta daquele cheiro de carro novo? É bom, né? Uau, cheiro de carro novo. Você liga o carro e começa a sair da concessionária. Assim que você puser a tua roda na rua, o que acontece? Você acabou de perder dinheiro, parabéns. O cara acabou de dar parabéns, você comprou um carro, agora você acabou de perder dinheiro. Por quê? Porque teve uma depreciação. Concorda comigo? O que significa isso? Existe uma redução de valor, uma vez que você pega algo que é zero e começa a usá-lo. E de lá até você se livrar daquele carro, o teu carro só perde valor. Ele vai perdendo valor. Quanto mais quilometragem você põe naquele carro, mais ele perde valor. E não importa o quão cuidadoso você é com o carro, se você está usando aquele carro, você está perdendo valor. Agora, o oposto de depreciação seria você ter apreciação. Infelizmente, quando você compra um carro, isso não é o que acontece. Mas eu comecei a perceber que muitas vezes a gente convive com pessoas e a falta de gratidão radical faz com que os meus relacionamentos, assim como aquele carro que está da concessionária, comece então a experimentar depreciação. E como então que eu posso fazer a reversão disso para uma apreciação? Bem simples. Quando você aprecia a tua esposa, você começa a aumentar o valor dela. Quando você aprecia os teus filhos, os teus irmãos, o teu amigo, o teu colega, você está apreciando ele, você está aumentando o valor daquela pessoa. Quando você reconhece o que ela faz, e você fala, olha, eu vejo o que você faz, e muito obrigado. Existe um valor que vai aumentando. Isso é apreciação. Talvez até um pouco mais fácil entender isso no inglês.
A gente usa muito essa frase quando a gente fala I appreciate you. Eu aprecio você. Eu quero dizer que para mim você tem valor. Quando você começa a viver um estilo de vida radical, você começa então a ver que você está levantando e aumentando o valor das pessoas ao teu redor. Por quê? Gratidão radical abençoa as outras pessoas. Então que tal você tomar essa semana para você intencionalmente, eu sei que talvez vai ser um pouquinho artificial, que nem foi, ou esquisito quando eu trouxe o exemplo, quando eu falei com a Júnia, baby, eu honro você, eu aprecio você, o que você quer? Às vezes essa é a reação, e às vezes é uma coisa um pouco, forçada, uma coisa não tão natural, mas aos poucos aquilo começa a se tornar parte de quem você é, e o teu estilo de vida de gratidão radical começa a elevar o valor das pessoas ao teu redor. O que você está querendo dizer quando você fala eu quero apreciar alguém? Você está dizendo eu te vejo, eu reconheço o que você faz, eu te honro, eu te aprecio, e a maneira mais curta de você falar tudo isso é muito obrigado, muito obrigado. É mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer em 1 Tessalonicenses 5, a gente lê o versículo 18, mas eu quero que você vá comigo um pouquinho mais para trás, para o versículo 12, olha o que ele diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração, tem uma versão que diz que reconheçais os que se esforçam no trabalho entre vocês. Ele está falando do ministério, ele está falando aqui do contexto de igreja. Ele fala, irmãos, reconheça os seus líderes que te servem, reconheça as pessoas, os ministros que se doam por você, tenha consideração. Aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Eu lembro, há uns anos atrás, eu conversava com um primo meu, que mora num outro estado do Brasil, e ele sempre falava para mim, que quando ele pegou a proposta de emprego, que levou ele para se mudar de São Paulo para esse outro estado, ele falou assim, cara, eu fui abençoado. Eu falei, o trabalho está indo bem? Ele falou assim, não é o trabalho é uma bênção, mas a minha maior bênção é que eu consegui encontrar uma igreja que para mim hoje é a minha família espiritual. E ele falava assim, Theo, eu nunca me senti tão em casa numa igreja como essa. E olha que assim, lá em casa os Hayashi, todo mundo cresceu na igreja, a gente é tudo produto de igreja. E ele falava assim, não, mas essa igreja é especial. Ele ficava falando para mim do pastor dele. Ele falou assim, cara, eu amo meu pastor, cara, você tem que conhecer meu pastor. E o pastor dele é um cara muito conhecido no Brasil. E certo dia eu estava pregando uma conferência, eu conheci o pastor dele, e de fato aquele homem é um cara muito especial. E quando eu liguei para ele, falei assim, cara, você não vai acreditar, eu conheci teu pastor, cara. Ele estava pregando na mesma conferência, depois a gente saiu para jantar junto, a gente teve um tempo de comunhão, e foi incrível, cara. O cara é um baita homem de Deus. E ele falou assim, cara, eu amo tanto meu pastor, que eu não vi a hora de tomar bronca do meu pastor. Eu queria ficar perto dele, falei assim, por favor, pastor, só me dá uma bronca, porque é um jeito que eu me sinto amado. Eu sei que ele estava exagerando, fazendo uma brincadeira, mas quantas vezes a atenção, um conselho, uma palavra de sabedoria, quando eu conto as histórias de crescendo debaixo da liderança da minha mãe, e depois, mais tarde, Dr. Fletcher, meu pastor, e as correções, os alinhamentos, os encorajamentos, os conselhos, os afagos, às vezes até a exortação, tudo aquilo era algo que, o que Paulo está dizendo é, tenha-nos na mais alta estima, por causa do trabalho deles. Ele fala assim, reconheça-os. Isso é tão importante, e ao passo que é importante você escutar de outras pessoas palavras de apreço, palavras de reconhecimento, palavras de honra, eu também lembro dos momentos onde o Espírito Santo começou a falar comigo, Theo, tem certas coisas que, assim como você tem apreço e honra aos seus líderes, eu quero que você entenda que tem coisas que só eu posso falar para você.
E você precisa buscar nas minhas palavras com esse apreço. Então, muitas vezes a gente erra porque a gente não escuta tudo que a gente precisa escutar de Deus e a gente bota uma expectativa no homem. E muitas vezes a gente pensa o outro extremo: eu escutei tudo que eu tenho que escutar de Deus, eu não valorizo o líder homem que Deus pôs na minha vida, o líder humano que Deus pôs na minha vida. Sabe, eu quero te dizer a importância de você ter os dois. E Paulo, ele é claro: olha, o Senhor vai falar com você, e é importante você escutar do Senhor, mas também o Senhor está usando homens para falar com você. Homens e mulheres de Deus que Ele põe na tua vida. Talvez é teu líder de link, talvez é teu líder de ministério, talvez é um líder da área executiva, talvez é um contato que você tem com um dos pastores da Zion. O Senhor está falando assim: reconheça isso, porque isso traz bênção às pessoas ao teu redor também. E quando você fala assim: eu quero viver esse estilo de vida de apreciação e não depreciação, você vai começar a ver que você está abraçando a gratidão radical. E por final, gratidão radical, ela fortalece a nossa fé. É isso mesmo, ela fortalece a nossa fé. Qualquer um, que nem eu disse antes, pode ser grato quando a vida está bem, quando a vida está indo como planejado. Mas e quando a vida está desmoronando? Eu acho que a gente teve um pouco disso e um aperitivo do que é a vida desmoronando nos últimos 2 anos com essa pandemia. Mas a verdade é que a nossa fé, ela cresce e amadurece quando ela é testada. Teve um profeta na palavra, na Bíblia, que passou justamente por isso. O nome dele é Abacuque. E ele escreve no livro de Abacuque, nada mais é do que um livro inteiro de uma poesia de lamento. Ele está lamentando. As coisas não estão como planejadas, elas não estão indo como ele gostaria. Na verdade, ele está num tempo muito escuro, onde Israel está sendo oprimido pela Babilônia. Na verdade, o Senhor está falando que ele vai usar a Babilônia, um povo muito mais maligno, para ensinar Israel a lição de não ser maligno. E Abacuque não está entendendo nada. Ele está naquele lugar de escuridão. Em Abacuque 3... versículo 17, abre aí comigo. Ele finalmente chega naquele lugar onde ele diz: Deus, eu não estou entendendo, Deus, não faz sentido, mas Deus, eu confio em Ti. E ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Versículo 18 é chave, ele diz aqui: todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, o que ele está dizendo aqui? Mesmo quando as coisas não estiverem indo como eu planejo, mesmo quando as coisas não estão indo um mar de rosas, Deus, o meu povo está para ser opresso por esse povo aqui que são bárbaros, eles são selvagens, vão nos tratar como animais. E Abacuque tem uma postura dizendo: mesmo assim eu serei grato. Sabe, é a fé sendo fortalecida com a gratidão radical. Você talvez já escutou o termo: eu vou agradecer de antemão. Eu quero dar graças de antemão. Eu ainda nem recebi o milagre, eu ainda nem recebi a resposta, eu ainda não recebi o romper, eu ainda não tenho a libertação, eu ainda não tenho entendimento, eu ainda não tenho o conhecimento do que está acontecendo, mas mesmo assim eu te louvo, Deus. De antemão eu já estou te dando graça. É justamente essa atitude de Abacuque. E não só de Abacuque, é também a atitude de um homem que talvez você tenha escutado falar dele. É um evangelista, um missionário do século XIX, chamado George Miller. George Miller, se você não conhece ele, ou nunca ouviu falar da história de George Miller, ele era um homem que nasceu na Alemanha, mas que o Senhor começou a chamá-lo para trabalhar com órfãos em Londres. E na verdade não só em Londres, ele começou uma missão que se estendeu até Bristol, na Inglaterra, e de repente em toda a Grã-Bretanha, George Miller começou então a construir orfanatos. Havia naquele momento um tempo muito escuro na Grã-Bretanha, onde havia bastante trabalho infantil,
bastante alcoolismo e pais largando filhos pelas ruas, e esses meninos eram pegos para trabalhar nas minas. Eles eram pequenininhos, baixinhos, eles entravam nas minas, trabalhavam coisas de 16 a 18 horas em condições subhumanas dentro dessas minas. Então George Miller, ele fala assim, não é correto que eles não tenham acesso à educação. É dito que no ministério de George Miller, ele adotou em seus orfanatos mais de 10 mil órfãos. Para pensar nisso, o número exato é 10.024. Mais de 10 mil órfãos, 10.024 órfãos passaram pelos orfanatos que George Miller construiu. E não só construiu, ele era a pessoa que mantinha todos os orfanatos. É dito que George Miller, ele construiu, além de orfanatos, escolas. Total de 117 escolas que traziam um ensino infantil até o que seria o equivalente ao ensino médio, com princípios bíblicos, com um padrão excelente acadêmico e também com princípios bíblicos. E das escolas, das 117, mais de 120 mil crianças e adolescentes na Grã-Bretanha passaram por ele e foram educados nesse sistema de escolas que ele construiu. Incrível isso. Tem uma história que, na verdade, ele dizia que era muito corriqueiro e era muito comum acontecer. Nos orfanatos, ele tinha o costume de fazer todas as crianças acordarem cedo, e todos tinham que se vestir, estar prontos, e antes de irem para a escola, eles iam para o refeitório, ou para a sala de jantar, e eles sentavam. E quando eles sentavam, eles iam ter um momento de oração, antes de terem o café da manhã, para depois irem para a escola. Ele falava assim que tantas vezes as crianças estavam lá, arrumadas, vestidas, sentadas, e então ele seria a pessoa a guiá-las em ação de graças, sabendo ele que eles não têm comida para ninguém. E o que ele fazia? Mesmo assim, ele falava, todo mundo dá a mão, e nós vamos orar e vamos agradecer a Deus. Ele conta de um dia que ele disse que muitas vezes acontecia isso. Ele estava em oração, e enquanto ele estava orando, ele agradecia pela provisão de Deus, ele agradecia pela comida, ele agradecia e fazia todas as crianças agradecerem também, sabendo ele e também as irmãs que trabalhavam no orfanato dele, que não tinha comida na despensa, na cozinha, não tinha nada. Ele ia falar um amém e todo mundo ia olhar para um prato vazio. E assim que ele falava, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, toca a campainha. Tocou a campainha, eles saíram correndo, as irmãs que trabalhavam lá, e chegaram lá, tinha um caminhão de pão, e era o dono da empresa de pão, e ele falou assim, sabe, ontem à noite eu não conseguia dormir, era como se Deus me acordasse no meio da noite o tempo inteiro falando, acorda mais cedo e põe no forno já os pães e leve lá para George Miller, antes mesmo de você abrir a tua padaria. E lá estavam os pães. Então George Miller começou a chamar os meninos, e os garotos, as crianças começaram a descer para carregar todos os pães para dentro, na despensa, e para eles terem o café da manhã. E quando eles estavam terminando de levar todos os pães para as despensas, de repente um caminhão vem e para bem na frente do orfanato e quebra. Eles foram ver, tentar ajudar o caminhoneiro. Eles falaram assim, o que aconteceu? Eu falei assim, não sei porquê, meu caminhão não está funcionando mais, quebrou o caminhão. Eles falaram assim, e agora? Ele catou e falou assim, o pior de tudo é que esse caminhão é de leite, está cheio de leite aqui, e desse jeito eu não tenho refrigeração, ele vai estragar. O que vocês estão fazendo aqui? Não, nós somos um orfanato. Então faz uma coisa, pega todo o leite desse caminhão e consome ele, porque senão vai estragar. Essas histórias eram um estilo de vida na vida de George Miller e dos órfãos que ele apadrinhou. Agora, sabe de uma coisa? Não só a provisão era o estilo de vida, a gratidão radical era o estilo de vida de George Miller. Esse homem vivia um estilo de vida de gratidão. E tão forte como essas histórias e esses testemunhos é o ritual que ele fazia quando ele emancipava e quando uma criança chegava à maioridade. Ele fazia uma cerimônia onde, isso está tudo relatado nos livros de George Miller, ele punha a criança na frente dele e ele falava assim sobre oração de gratidão. E daí no final da oração de gratidão,
A criança ou o jovem adolescente fazia a oração dando graças aos anos que ele ou ela passou naquele orfanato. E daí George Miller presenteava ele ou ela com uma Bíblia na mão direita, e por final ele tirava do bolso e falava assim: abre tua mão esquerda. E ele catava e punha uma moeda que valia, na época, um bom montante de dinheiro. E ele dizia para todas as crianças: o que está na tua mão, essa Bíblia, é mais importante do que o dinheiro que está na tua mão esquerda. Se você não abrir mão daquilo que está na tua mão direita, que é a Bíblia, nunca lhe irá faltar aquilo que está na tua mão esquerda. E eles oravam, impunham as mãos e liberavam a criança para começar então a sua própria família ou a sua carreira na sociedade. Eu não sei você, mas eu sou tão impactado pela vida de George Miller e com essas histórias, que me faz lembrar de Salmos 105. E eu vou terminar com isso. Salmos 105, versículo 1 diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Deixa eu repetir aqui a última frase: relatem todas as suas maravilhas. Que você venha a ser a pessoa que não só vive gratidão radical no teu coração, mas que você venha a ser aquele que faz propaganda dos grandes feitos de Deus. Porque quando você faz propaganda dos grandes feitos de Deus, eu creio que você instiga as pessoas ao teu redor a também olharem e perguntarem: o que é que Ele tem feito, não só entre as nações, mas na minha vida? Deus tem feito algo em você. Comece a contar isso ao mundo. Deus tem feito algo na Zion, e é por isso que a gente tem cada vez mais nos esforçado a contar isso ao mundo. Porque quanto mais testemunho a gente dá dos grandes feitos de Deus, mais gratidão radical vem transbordando do nosso coração. Fica de pé, eu quero orar com você enquanto a gente conclui essa mensagem. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelos teus grandes feitos. O Senhor tem feito coisas incríveis no nosso meio. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós não queremos nos acostumar com as suas bênçãos. Nós não queremos ser levianos, Pai, com a tua mão poderosa que se faz presente em nossas vidas. Pai, tão presente quanto a tua mão e tua provisão, venha ser a gratidão no nosso espírito, no nosso coração. Pai, eu oro que o Senhor venha gerar raízes que vão para lugares profundos. Que nós venhamos ser aqueles cristãos radicais que vivem uma gratidão radical. Nós queremos, Pai, ter raízes que vão para lugares profundos até nós produzirmos frutos de gratidão. E que mesmo enquanto passarmos por tempestades nessa vida, que nós venhamos estar estáveis, com o coração sempre cheio de ação de graça. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue se manifestando em nossas vidas, assim como nós vamos continuar te dando graças. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.